Olá, meu nome é Rafaela Faria, sou estudante de Pedagogia pela Uninter e essa é a minha apresentação do estágio Modelo Extensão. Vamos falar então de tecnologia na educação. A aula 1 é sobre tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Você tem medo da tecnologia? Muitas vezes, quando ouvimos falar em tecnologia, podemos nos sentir receosos. Então, muitas pessoas não tiveram acesso à tecnologia desde cedo, como acontece com as novas gerações. E acaba acontecendo uma certa resistência por parte das pessoas em utilizar a tecnologia. Mas se a gente for avaliar, ela está o tempo todo em todas as nossas ações. Quando a gente vai comer, quando a gente vai se locomover, quando a gente vai conversar com os nossos amigos, quando a gente vai trabalhar, a tecnologia ela está em tudo. E quando adicionamos a tecnologia na educação? Muitos profissionais de educação se sentem receosos pelo uso da tecnologia em sala de aula ou para recursos de processos de aprendizagem. Mas ela está aí. Nesse momento de pandemia, ficou cada vez mais claro qual a importância do uso da tecnologia. Pode ser um recurso incrível. Então, já que a gente está falando dessa era conectada, onde as informações caminham de forma muito rápida. Os alunos já chegam na sala de aula com muitas informações. Então, a escola ela já não é mais a detentora do conhecimento. Os professores guiam esses alunos através desses conhecimentos, que são muitas informações. Então, é necessário fazer essa curadoria para que os alunos consigam caminhar, mas é um bom alinhado. Então, nesse curso, nós vamos abordar diversos temas para utilizarmos essas ferramentas incríveis a favor do conhecimento e do processo de aprendizagem. Vamos lá? O que são as tecnologias da informação e da comunicação? É uma integração dos recursos tecnológicos, que proporciona, através dos hardwares, dos softwares e da telecomunicação, a automatização de pesquisas científicas, negócios e processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma junção desses recursos tecnológicos, então as coisas físicas, os softwares, os aplicativos que a gente utiliza dentro dessas coisas físicas para fazer o quê? Os nossos trabalhos, as nossas pesquisas científicas e também o processo de ensino-aprendizagem. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, as TICs são relativas, podem ser usadas em diferentes meios. Aqui tem alguns exemplos de meios eletrônicos, que incluem tecnologias tradicionais, como rádio, televisão, gravação de áudio, vídeo, além de sistemas multimídias, redes telemáticas, robóticas, entre outros. Qual a importância? A tecnologia a favor do ensino-aprendizagem e não o contrário. De acordo com a professora Ana Carolina Barbosa, é essa a função da tecnologia. Ela vai servir sempre à educação e não o contrário. Então, ela está aqui como um aliado, um parceiro. A facilidade na adaptação das novas gerações. Então, a gente tem lá as crianças que já chegam com o uso de celulares, tablets, elas já estão ali com a tecnologia na mão, As aulas de robótica são super divertidas, elas já estão adaptadas a esse mundo. Então, quando você traz lá a sua aula dentro da tecnologia, eles ficam super interessados, animados, empolgados. O desenvolvimento profissional dos professores. Então, hoje, com a tecnologia da informação, nós podemos aprender e nos aprimorar, não importa onde a gente esteja. Existem diversos cursos gratuitos, onde a gente pode aprender, desenvolver, melhorar a nossa prática como docente. Auxiliar na gestão e governança nas instituições escolares. Então, não só os professores, os alunos são beneficiados das tecnologias, mas também a gestão, porque existem diversas ferramentas e aplicativos que auxiliam no dia a dia desses profissionais para melhor gestão e organização da escola. E quais são os desafios? Recursos nas escolas. A gente sabe, da nossa realidade do Brasil, que muitas escolas não possuem recursos básicos. Então, como a gente vai falar sobre a tecnologia usada na educação? Então, nem todas as pessoas, todas as escolas vão ter esses recursos. Mas aí a gente pode pensar, de acordo com os recursos que eu possuo, o que eu posso usar, Por exemplo, se o professor tem um celular, só ele, os alunos não têm, mas a partir do celular dele, ele já pode utilizar esse recurso para fazer diversas atividades bem legais.
Então, o treinamento dos professores é um outro desafio. O professor está acostumado a realizar a atividade de X jeito e aí existem novos recursos que ele pode fazer diferente e inicialmente pode ser uma ideia que ele não gosta, que ele não acha bom, que ele acha que não vai dar certo. Então, existe uma certa resistência por parte de alguns profissionais. Então, a aceitação. Apoio e desenvolvimento de recursos de software educacionais. Então, é preciso que tenha essa galera que faz os softwares de código aberto, para que possamos ter mais acesso. Então, independente da nossa classe social, de como essa escola, quais são os recursos dessa escola, a gente possa ter acesso a determinadas ferramentas que são gratuitas, que podem ser melhoradas, estimulando os professores, os alunos, a gestão a utilizar essas ferramentas. Inovar o ato de lecionar. Então, muitas vezes o profissional aprendeu a lecionar de determinada forma e ele não inova, ele só faz isso e acabou. E hoje a gente tem diversos recursos para que possa inovar essa aula, deixá-la divertida, dinâmica e interessante. Não precisa ser todas as vezes, sempre tem que usar um recurso. Não, de vez em quando usa um recurso tecnológico para fazer a diferença, deixar a pessoa animada, interessado, É bem legal. Vantagens. Auxilia na personalização da aula. Então, existem ferramentas que você pode personalizar essa sua aula, Você pode utilizar ela para fazer uma aula mais personalizada para um grupo de alunos, para um aluno específico, para criar materiais específicos para cada matéria, para cada tema. É super, super legal. Melhora a produtividade. Então, sempre você está lá na sala de aula, você fala assim, a gente vai utilizar um recurso novo. Já fica todo mundo empolgado, todo mundo já abre a mente para esse processo novo, todo mundo fica feliz. Então, melhora a produtividade porque eles querem participar e vão querer essa aula novamente de uma outra vez. Então, torna a aula mais atrativa e dinâmica. Então, conforme a gente falou, os alunos ficam empolgados quando vão usar um recurso tecnológico, quando vai fazer uma aula diferente, e todo mundo fica animado para essa aula. Desperta a curiosidade dos alunos, Nossa, uma aula diferente, o que será que vai acontecer? Eles já ficam animados e curiosos. E pode auxiliar o professor otimizando determinadas tarefas. O professor, a gente sabe, tem diversas tarefas para realizar e existem muitas ferramentas tecnológicas que podem auxiliar o processo desse professor para que ele otimize essas tarefas e não demande tanto. Como aplicar? Então você pode estar se perguntando, tudo bem, legal, as tecnologias, legal poder aplicar na minha aula, mas como eu vou fazer isso? Analisar os recursos que possuem. Como a gente falou lá atrás, em todas as escolas possuem recursos. Então, quais são os recursos que eu possuo que eu posso utilizar? Nem sempre você vai ter o melhor cenário, mas aí pensando nos recursos que você tem, você pode aplicar. Pesquisar as ferramentas do mercado. Conforme a gente conversou, existem várias ferramentas de uso gratuito ou por um período, 30 dias, 15 dias para experimentar. Às vezes utilizou uma ferramenta super legal, pode apresentar aí para a direção, para o pessoal da administração e eles acham bacana e conversam com o pessoal do aplicativo para poder fechar. Pode ser, várias coisas podem ser feitas com essa pesquisa de ferramenta no mercado. E geralmente assim, tem a versão paga e sempre tem a versão gratuita, que tem menos opções da versão paga, mas é bem legal também. O planejamento da aula. Então, você quer aplicar a tecnologia, mas tem que ter esse planejamento da aula antes, pensando em todas as ocorrências que pode acontecer. Por exemplo, eu vou usar um recurso que vai usar a sala da informática, então tem que saber se essa sala está disponível, se foi agendado, e se acabar a luz, e se parar a internet, Então, são recursos que precisam de coisas externas e que tem que ser pensado em todos os Cs que podem acontecer. Utilizar ferramentas e aplicativos de código aberto. Então, como a gente já falou e a gente vai falar mais para frente, depois eu vou dar exemplos sobre esses aplicativos. Esses aplicativos de código aberto, essas ferramentas, elas são gratuitas. Então, tem ferramentas incríveis de código aberto que dá para utilizar na sala de aula. E estudar sobre novos recursos. Então, a tecnologia, assim como todos os assuntos, inclusive a educação, ela avança, com o passar dos dias. A tecnologia é num piscar de olhos. Então, todos os dias tem um recurso novo, todos os dias tem uma ferramenta nova. Então, é importante estudar sobre esses novos recursos para você saber, tem uma coisa nova aqui que eu posso utilizar na minha sala, um recurso novo, que pode inovar aqui a minha aula.
Agora vamos falar nas próximas aulas. Então, vai ter cybercultura, recursos educacionais abertos, gamificação e recursos tecnológicos em sala de aula. Gostou? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu te espero na próxima aula. Obrigada!